dia, estamos aqui com a senhora Josefa, que frequenta o Centro Espírita Ivone do Amaral, e ela vai falar um pouco sobre ela e depois seguimos com as perguntas. Bem, gente, é o seguinte, a doutrina espírita, ela não é que muita gente pensa. Pensa que é macumba, é macumbeira, é isso, aquilo, não existe isso. A doutrina espírita, ela é ciência, ela é filosofia e ela se torna religião. Por quê? Se você estuda ela como ciência, você vai ver por A mais B que a ciência prova que a alma existe, que nós existimos, que nós não somos esse corpo aqui. E a filosofia é belíssima, que instrui a gente, põe a gente no caminho certo. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos mostra o que Jesus veio fazer aqui na época dele. Porque ele disse que quando ele veio numa época que era dente por dente, olho por olho, né? Na época de Moisés. Aí quando ele veio, ele disse, não, ama teu próximo como a ti mesmo. Amor. Nós mulheres, nessa época, nós éramos tidos assim, como alimária de carga. Ou seja, burro de carga. Passar a fazer os desejos do homem, e não tínhamos alma para ele. Nós não tínhamos alma. Éramos seres só para a procriação e passar a fazer os desejos dele. Mas depois que Jesus veio e levaram aquela mulher adúltera para lá, mestre, nós pegamos essa senhora em adultério, o que fazer por ela? Aí Jesus na areia escreveu e disse assim, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Aí todo mundo saiu de fininho e ninguém, né? E a mulher disse, Senhor, e ele disse, cadê os seus agressores? Ela disse, ninguém me... Ele disse, então vai e não volta e não peques mais. Pronto. A doutrina espírita nos explica isso, nos mostra isso. Nos mostra o amor que a gente deve ter uns pelos outros, os sentimentos e os pensamentos. Olha, eu tenho 75 anos. Eu precisei de médico antes que eu vou responder a pergunta, não vou falar agora como foi que eu entrei na doutrina espírita, vou falar depois. Antes eu era uma pessoa, depois do conhecimento da doutrina espírita eu sou outra. A doutrina, ela fala do amor ao próximo, e nós, se você pensa uma coisa, você sente outra e fala outra, você está totalmente desconectado de Deus. Porque nós temos que pensar uma coisa, sentir a mesma coisa e falar a mesma coisa. Aí você não se desconecta de Deus. Por que é que muita gente anda por aí meio malucado, né? Porque não entende. Porque a doutrina espírita não precisa ninguém deixar a sua religião para ser espírita, não. Só precisa ler a codificação de Kardec, ler os livros de Kardec, para entender o mecanismo da vida. E pode assumir qualquer religião, porque qualquer religião, Francisco de Assis já disse, que qualquer religião é seguimento do mesmo Deus. Não adianta. Não adianta você dizer que a doutrina espírita é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, porque Deus é quem comanda tudo. É um só para todas as religiões. Então, a doutrina espírita, ela não só fala de espíritos, como eu disse antes. Por que fala de espíritos? Porque nós somos espíritos. Nós não somos essa matéria aqui. Nós somos a essência de Deus. Se Deus não existisse, a gente também não existiria. Por quê? Como eu perguntei, quem foi que já viu Deus? Ninguém, né? Mas a gente acredita que Ele existe. Agora a gente vai adentrar as perguntas. Por que você entrou no Espiritismo? Quanto tempo faz? E existe um líder? O último o quê? Existe um líder? Sim. Bom, a minha entrada na doutrina espírita faz mais de 40 anos. Mais de 40. E foi o seguinte, um dia eu estava no meu trabalho, aperreada assim, com os clientes que deixava de pagar e aquela coisa toda, e chegou uma moça, o nome dela é Nancy. Ela foi vender uma máquina Xerox lá, o seu Edson, o dono do escritório, né? Aí ela disse, olha, se você estiver assim, angustiada, triste, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, leia e converse com Jesus, porque só Ele tem o que dar para nós e Ele não cobra nada. Olha, em casa tinha um Evangelho, eu nunca peguei para ler. Seu Edson foi um dos fundadores do Companheiros de Emmanuel, o primeiro centro que existia em Arapiraca, e tinha a codificação de Kardec. Eu nunca peguei para ler, mas nesse dia eu peguei. Eu li
não sei dizer qual foi o trecho que eu li. Eu só sei que eu fui dormir e tive um sonho muito bonito. Não tem aquele sonho, aquelas flores quando estão desabrochando assim na televisão, né? Aquelas coisas lindas? Sim. Eu senti aqui dentro. E no outro dia, qual foi a conclusão que eu tirei desse sonho? Que a maldade só existia na minha cabeça. Que eu era quem não prestava. A partir dali, eu fiz uma promessa a Nossa Senhora que eu ia mudar. Aí eu, sendo, como é que diz, concebidas por meios, como você falou, que a gente vai falar depois nas perguntas, né? De estupro. Mesmo assim, não quer a criança? Dê. Mas não mate. Porque a criança não tem culpa. Não foi a criança que estuprou ela. Entendeu? Mas direito de matar ninguém tem. Porque a maior riqueza que Deus deu pra gente foi a nossa vida. A nossa vida é um dom de Deus. E não é nossa. Olha aqui, nada neste mundo é nosso. Nada. Você pode ter toda a riqueza do mundo, todo o dinheiro, todo o carro de luxo, ter o que quiser. Mas nada é seu. Porque se o ladrão quiser vir roubar, leva. Se levou, porque não era seu. É assim. O ciclo da vida. Ninguém está junto por acaso. Nós estamos juntos porque há uma razão. Então é isso, gente, que a doutrina espírita fala para a gente. Mas líder tem não. Tem o presidente da casa, mas se você estuda a doutrina espírita e quer ser um expositor espírita, você vai aprender, você vai estudar. Você não tem data comemorativa, nem nada. A não ser assim. Por exemplo, em junho é o mês que foi a fundação da Casa Espírita. A gente faz uma palestra. Todo mundo pode se comunicar com os espíritos ou existe uma preparação? Olha, todos nós somos médiuns. Todos nós. Agora, uns desenvolvem umas coisas primeiro, outras não. Como o Chico Xavier. O Chico, ele já nasceu com o dom. Não é? Mas nós podemos perceber. Tem muita gente aqui, você não já sonhou que já passou por algum lugar e tudo mais, depois você, né? Pronto. Isso são lembranças do passado, né? Agora, se todo mundo pode se comunicar com o espírito, são os médiuns, os médios. Por trás do espiritismo, tem algum significado de sonhos, dessas coisas? Sonhos? Sonho, ele não explica muito bem, não, porque sonho às vezes é sonho mesmo, né? Por exemplo, são coisas que a gente vê, que a gente, no dia a dia da gente, um filme que a gente assiste, uma coisa que a gente depois a gente, né? Mas geralmente não. Você já foi vítima do preconceito por ser espírita? Bom, eu nunca fui vítima do preconceito por ser espírita, porque eu nunca dei esse direito para ninguém. Nunca. Porque nós temos que ser nós mesmos. Porque tem pessoas que vão pela cabeça dos outros. Só faço isso porque fulano fez. Faço isso porque... Não. A gente tem que ser a gente mesmo. Pensar com a nossa cabeça, agir com a nossa cabeça e não ir pela cabeça de ninguém. Nunca ter esse direito a ninguém. Com relação a preconceito, de jeito nenhum. E esse preconceito é gente que ainda não entendeu ainda e que tem que estar aonde deve estar ainda, porque tudo é na hora, né? Você já entrou em contato com algum espírito? Não. Contato não, mas já participei de reunião mediúnica, já conversei com o espírito. Você já acredita em destino? O destino da gente, sinceramente, eu acho que é a gente quem faz. Entendeu? Como eu disse, tudo na doutrina espírita tem explicação, para tudo tem explicação na vida. Você acha que tudo que teve um início terá um fim ou você acredita que é um ciclo eterno de reencarnações? Olha, Jesus e Francisco de Assis foram os dois espíritos mais puros que já existiu no planeta Terra, que pisaram no planeta Terra. A reencarnação ela vai existir até quando cada ser humano que Deus criou chegue
não precise mais voltar. E nós não estamos aqui pela primeira vez. O que vocês acreditam que acontece com suicidas? Bom, o suicida, minha filha, é o seguinte. Quando eles desencarnam, por exemplo, você tem 20 anos de vida pela frente. E você desencarna com 18. Tem 2 anos, você pulou a janela, ou seja, você cometeu suicídio. Aí você vai, segundo os espíritos nos explicam que existe o Vale dos Suicidas, ele é coordenado por Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E o suicida, ele sofre, digamos assim, faltou 2 anos para você desencarnar e você se suicidou antes, você vai passar esses 2 anos sofrendo. Camilo Castelo Branco, não sei se tem aquele Memória de um Suicida, ele era escritor, de repente ele ficou cego e ele não aguentou e se suicidou. Mas ele disse que se arrependeu, primeiro que não morreu, o segundo porque estava vivo. E ele contar nesse Memória do Suicida o que acontece com o suicida, porque, digamos assim, você se joga na linha do trem. Pronto. Aí você fica, aqueles 2 anos, você fica ali, revendo tudo aquilo. Se você atira no ouvido, você vai ficar aquele tempo todinho revendo aquilo ali. Isso é o inferno que o povo fala. De você estar ali, revendo tudo, querendo voltar à vida sem poder. E aquele ato se repetindo durante todo esse tempo. Aí, tipo, como a senhora disse que faltava 2 anos até coisar. Aí depois que passa os 2 anos... Pronto, depois que passa esse período que você se conscientiza, aí você tem que se lembrar, assim, muitas vezes as mães pedem muito pelos filhos, e as mães, uma oração de uma mãe para Jesus, para Maria de Nazaré, é uma ordem. Entendeu? Então, você se lembra, Camilo Castelo Branco, ele se lembrou de quando ele se acordou. Ele pensava que estava estava no hospital espiritual. Não estava ainda, ele disse que acordou, que bateu assim com os pés que ele viu, estava o corpo dele se decompondo e virando bicho. E ele ficou. Foi que ele se lembrou de orar, se lembrou de rezar, se lembrou de Deus e pediu ajuda. E aí a ajuda vem. Assim como a gente aqui, por exemplo, na rua, é atropelado por um carro, não tem quem socorra a gente, do mesmo jeito é lá. Vamos supor que uma mulher sofre violência doméstica. E a senhora acredita que a pessoa que praticou a violência doméstica, se tiver outra vida, possa sofrer a violência na outra vida? Olha, tudo que a gente faz de errado aqui tem consequência. Porque o plantio, a gente planta do jeito que a gente quer. Agora a colheita, a gente tem que colher aquilo que plantou. Nada fica impune na lei de Deus. Você pode ser absolvido aqui na lei dos homens, mas na lei de Deus, nada fica impune. Nada. A gente sofre por tudo aquilo que a gente faz de ruim e também recebe tudo aquilo que ele faz de bom. A diferença entre a Umbanda, Candomblé E por que as pessoas confundem tanto? As pessoas confundem por ignorância, né? Por ignorância, porque não estudam. A doutrina espírita, a Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento, não é isso? Sim. A doutrina espírita se baseia no Novo Testamento. Foi de Jesus para cá. A doutrina espírita fala do amor. A doutrina espírita não faz serviços. A doutrina espírita não cobra nada de ninguém. Nada. A doutrina espírita, tudo que recebe, ela repassa. Entendeu?
essa diferença, que ele não tem aqueles rituais, né, que eles têm. Não tem ritual.